Os santos são sinais da presença do ressuscitado na história. Hoje, dia 8 de outubro, celebramos Santa Pelágia. Nossa santa de hoje viveu no século III da era cristã e originalmente era pagã. Ali, naquele período, ela era muito famosa, uma espécie de celebridade, uma atriz, bailarina, que atraía os olhares, especialmente dos homens, por conta da sua grande beleza física e era uma mulher, de fato, muito atraente. Sua conversão aconteceu numa viagem que ela fez a Antioquia, da Síria. Ao chegar ali, como era costume em todo lugar em que ela chegava, todas as atenções se voltaram para ela. Ela já era muito conhecida e as pessoas gostavam de admirá-la, de assisti-la. Ela muitas vezes andava rodeada de homens que a cortejavam e tudo mais. Acontece que quando ela vai a Antioquia, está para acontecer um grande sínodo que iria atrair a atenção de todos, inclusive daqueles que não eram católicos, porque se tratava de um acontecimento importante ali naquela cidade, que era uma cidade grande, importante na época. O bispo de Antioquia se chamava Nono, e quando ele a viu pela primeira vez, ele estava exatamente numa procissão indo para o sínodo. E até ele teve o olhar subitamente atraído para ela, porque de fato ela era muito bonita. Só que aí ele teve uma inspiração de pegar o exemplo daquela visita ilustre que Antioquia estava recebendo para usar essa imagem, essa inspiração no seu sermão. Um sermão que certamente seria assistido por muita gente, porque todo mundo estava esperando que aquele sermão, aquela pregação acontecesse, seria uma espécie de abertura do sínodo. Então, no sermão, ele fez a seguinte reflexão: se uma mulher se embeleza desse modo para agradar a um simples mortal, como deveremos nós adornar nossa alma destinada às místicas núpcias com Deus? E aí, a partir dessas palavras e de toda a reflexão que ele foi desenvolvendo a partir dessa ideia, o coração de Pelágia foi tocado. A partir dali, ela passou por um processo muito profundo de conversão, buscou o batismo e acabou peregrinando para a Terra Santa, onde, ao que tudo indica, ela viveu até a morte. Ela foi morar, mais especificamente, numa pequena cela que ela preparou no Monte das Oliveiras, em Jerusalém. E ali ela viveu como eremita. Há inclusive um relato antigo que diz que ela passou a viver vestida de homem para deixar de atrair as atenções, os olhares masculinos para a sua beleza. E passou a ter uma vida de grande penitência, como uma forma de expiar uma vida de pecados que ela realmente tinha tido e de oferecer aquilo por amor ao Cristo, pela salvação das almas. E aquela história se espalhou por muitos lugares na época, porque ela era muito conhecida, era como se fosse uma grande celebridade dos nossos dias, é o que ela representava para aquela época. Então a conversão radical pela qual ela passou foi uma coisa que chamou a atenção de muita gente. Uma artista famosa, que tinha muito dinheiro, muita fama e que deixou tudo isso para trás por amor ao Cristo, para viver o Evangelho, para abraçar o reino de Deus. E a partir desse momento, especialmente depois que ela morreu, as pessoas passaram a recorrer muitas vezes à intercessão dela para conseguir graças, conversão, bênçãos de Deus para a vida dessas pessoas. E de fato, ao longo dos séculos, muitas e muitas graças foram alcançadas e testemunhadas a partir da intercessão de Santa Pelágia. Nos inspiremos na vida dessa santa dos primeiros séculos da era cristã, para que nós também não nos aprisionemos ao espírito desse mundo, à busca pelo sucesso, pela fama, pela vaidade, pelos aplausos, por riquezas que são, na verdade, passageiras. Busquemos aquele que é verdadeiramente necessário para a nossa vida, para a nossa felicidade, para a nossa salvação. Aprendamos a realmente relativizar aquilo que é relativo e a colocar no centro da nossa vida, das nossas escolhas, o Cristo, nosso verdadeiro tesouro, aquilo que nós temos de fato de mais precioso. Nos voltemos inteiramente a Ele e, como Santa Pelágia, deixemos em segundo lugar
as coisas que passam, as honrarias desse mundo. Se nós formos fiéis, humildes nesse seguimento do Cristo, certamente atrairemos olhares, não para belezas, riquezas, o ter, o prazer que nós podemos ter ou proporcionar a outras pessoas, mas pelo contrário, atrairemos olhares para o Cristo. Para Ele, verdadeiramente, todo aplauso, toda honra, toda glória. Santa Pelágia, rogai por nós.